Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos! Vamos repercutir um pouco mais Arsenal e Chelsea. Meus amigos, sem muitas delongas, Arteta, abre aspas, defendendo, nós somos os melhores times do mundo. Nós fomos inacreditáveis hoje. Nós não concedemos praticamente nada, apesar daquela defesa estranha do Raya. Grande crédito, porque na minha opinião, o Chelsea é um dos melhores times ofensivos da liga. Aliás, Arteta, não é opinião, são fatos. O Chelsea, em termos de ameaça, é o segundo time da Premier League, só atrás do Liverpool, que vai ser campeão. Belezinha? Qual é a diferença? Igual ao Arsenal, falta 9 para converter essas chances. Um ponta mais assassino, um ponta mais produtor. Mas em termos de ofensividade, criação de ameaças, o Chelsea sim é o segundo time da Premier League. Por que o Chelsea não criou nada hoje? Porque o bloco defensivo do Arsenal, o bloco médio, aquele bloquinho médio, 4-4-2, é o melhor bloco defensivo médio do mundo. Isso não quer dizer que não vai tomar gol, que não vai sofrer um gol parado lá de bloco médio, mas a chance é bem menor. A chance é bem menor. Por que é o melhor BC? Coletivamente, mérito do Arteta e individualmente. Ponto. Saliba, Gabriel Magalhães, Timber são excelentes defensores. Partey, Rice, Odegaard, Merino, Trossard, Martinelli, Saka, todo mundo morde. Até o próprio Havertz. O Havertz era um cara que eu elogiava muito pelo papel tático dele, a importância tática dele. E sim, meus amigos, a grande narrativa do jogo vai ser pela falta de eficiência, de criação do Chelsea. Mas não, para mim a grande narrativa do jogo foi o começo ruim do Chelsea, sem a bola, e o Maresca admite isso. Ele fala exatamente o que eu falei no pós-jogo. Os 25, 30 minutos que o Chelsea ficou perdido no meio-campo com a movimentação do Rice e do Skelly. Quando ele ajustou, para você ver, quando ele ajusta e aquela intensidade inicial do Arsenal cai, aí o jogo já fica o quê? Um pouco mais igual. O Arteta fala sobre isso. A atitude do time e a agressividade no começo do jogo. O Arteta, ele fala muito isso. E ele fala, hoje a gente mereceu ganhar o jogo. Nós somos melhores que o Chelsea. Nós estamos muito felizes porque foi um jogo muito importante. E ele elogia a atitude do time. Ele fala na opinião dele em relação ao Chelsea. Ele elogia o Merino de 9, né? Falando que o Merino nunca jogou de 9 e é muito crédito para ele estar fazendo gols nessa posição, a posição que ele nunca jogou, e belezinha. E a única decepção do Arteta é que ele achava que o placar poderia ter sido um pouco maior. Um pouco maior, né? E ele até cita a defesa do Sanches no segundo tempo, né? Esse foi o ponto assim alto da coletiva do Arteta. Ele fala da parte defensiva, mas ele elogia muito o Chelsea, a parte ofensiva do Chelsea, mas fala que o único pesar que ele acha que poderia ter ganho demais. Ele poderia ter ganho demais. Rapaziada, esse é o Arsenal. Cara, se você analisar a temporada do Arsenal, eu já falei, o Arsenal não é um time consistente. Pode faltar material, mano, pode faltar o 9. Mas se você analisar performances, o Arsenal não é um time consistente. Não é. O problema é falta do 9, às vezes um pouco falta de criatividade. Aí sim o Arsenal. E novamente, roteiros de jogos que só acontece com o Arsenal. Pra mim, ó, Bournemouth fora, aquele empate contra o Brighton, com o Rice expulso por cera. Aquele 2-2 contra o Villarreal, contra o Aston Villa, o time dominou, faz 2-0, leva 2 gols bobos. São roteiros de jogos que só acontecem com o Arsenal. Não acontece com outro time. E, rapaziada, quando você tem um disparate muito grande em um setor, você sofre. Quer um exemplo? Tá aqui, ó. O Newcastle levantando a taça da Carabao Cup em cima do Liverpool. Por quê? Gap no meio-campo. Gap no meio-campo. Muita gente me pergunta do Arsenal, do Arteta e tudo mais. O Arteta, próxima temporada, gente, principalmente se o Arsenal contratar o que deve contratar, talvez mais uma ameaça pela esquerda, mais um primeiro volante de elite, um 9 de elite. Eu acho que o Arsenal vai tentar trazer alguns moleques ali para algumas posições.
Mas dependendo do que o Arsenal contratar, dependendo da montagem de elenco do Arsenal, qual vai ser a desculpa? Vamos imaginar se o Arsenal, vamos imaginar que o Arsenal contrata um Isaac. Contratou o Nico Williams e contratou o Zubimendi. Qual vai ser a desculpa do Arsenal? Vamos imaginar uma janela que o Arsenal contrata Isaac, Nico Williams e Zubimendi. Os 3 são muito complicados. Talvez 2. Talvez 2 dos 3. Mas se contrata os 3, aonde vai ser a cobrança? Apenas em quem? Nesse aqui, ó. Nesse bonitinho aqui, ó. A cobrança vai ser nele. Então, o próximo ano vai ser assim, ó. Make it or break it. Por isso que o apontamento do Andrea Berta, ela pode ser um risco enorme. Porque, novamente, o Andrea Berta é o melhor diretor para o momento do Arsenal. Dá apoio ao treinador com muito poder. Ele já passou por isso no Atlético de Madrid. Agora, digamos que daqui um ano e meio, o Arsenal tem que passar por uma reformulação. Um outro estilo de jogo. Um outro treinador. Como é que vai ser o Andrea Berta? Então, o Arsenal, ele tem que entregar essa Champions League, esse vice-campeonato e continuar acreditando no milagre. E tem a Champions League, cara. Esse time do Arsenal tem características de um time copeiro. Boa defesa, o ataque é ruim, mas Mas, por exemplo, começo de abril o Saka deve voltar. O Arsenal tem características de time copeiro. Belezinha? E realmente, cara, anulou o Chelsea. No título do meu pós-jogo é Arsenal arsenaliza o Chelsea. E é isso. O Arsenal arsenalizou, controlou o Chelsea. Ponto. E, novamente, pode levar um gol próximo jogo, não sei. Mas o Arsenal tem o melhor bloco médio do mundo. E por alguma diferença. Bloco baixo é uma coisa. Porque até se fosse bloco baixo, o Chelsea eventualmente iria criar alguma coisa. É bloco médio, é você manter 2 linhas de 4, você manter o time adversário expulso no campo dele. É muito complicado você fazer isso. Bloco baixo é muito fácil. Você bota 10 ali no último terço, tá show. Agora, bloco médio mesmo, todo mundo posicionado, segurando posição, dando bote, desarmando, é muito difícil. Por isso que o Arsenal tem o melhor do mundo, na minha opinião. Mas isso não é o suficiente para ganhar taças. Não é o suficiente. Belezinha? E vamos pro Chelsea, meus amigos. Ó, rapaziada, a torcida do Chelsea adora dar palco pra maluco. Mas eu adorei o que o Cahill falou, o Gary Cahill, que jogou pelo Chelsea. Não é aquele bobão lá do Obi Mikel. Ali é um bobão, ali é um bobo alegre. Ali é o Gary Neville do Chelsea, entendeu? É o Carragher do Chelsea, é um bobão. Olha o que o Cahill fala. O que eles não têm? Experiência. Você ganha experiência jogando jogos, passando por altos e baixos. Nós temos que ter paciência com esse time do Chelsea. Todo ano eles vão ganhar experiência. Próxima temporada, eu espero eles de serem melhores. Belíssimo comentário do Cahill. Belíssimo comentário do Cahill. Custa ter mais comentaristas sim? Entendendo o momento do time? Enfim, meus amigos. Obviamente não tá pra você falar a lesão do Palmer. O Palmer teve uma lesão treinando, né? Provavelmente vai estar pronto depois da data FIFA, vamos ver. Porque o Maresca fala que ele precisa de um exame. Não vai jogar pela Inglaterra, ele tá machucado, belezinha? Vai fazer um exame segunda-feira e a gente espera que depois da data FIFA ele volte. É um problema muscular. Na coletiva, o Maresca também fala de refrescar as ideias do Palmer, entendeu? Refrescar mais as ideias, trazer algo... relaxar um pouco mais, trazer uma confiança, acalmar mais a mente, tentar voltar um pouco da confiança, porque ele acha que também tá afetando um pouco o mental, o momento do Palmer, né? O Maresca fala isso, que vai ter até bom dar essa pausa aí de 2 semanas pra colocar a cabeça no lugar, belezinha? E meus amigos, ó, o Maresca, ele foi sincero, nós tivemos dificuldades com e sem a bola nos primeiros 25 minutos, 30 mais exato, tá? 30. Segundo tempo, nós estávamos lá. Não é fácil criar chances contra o Arsenal. Eles têm um dos melhores defensores.
a gente competiu. Tamo competindo. Rapaziada, o que foi essa dificuldade aqui nos 25 primeiros minutos? Foi o James com o Rice. E a movimentação do Skelly e o Sancho muito aberto lá pela direita. Eu não culpo o Sancho, tá, gente? Mas o Reece James não acompanhou o Rice, novamente. Caicedo, bom trabalho no Odegaard. Enzo, trabalho ok no Partey. Quem teve dificuldade? Quem teve gap? O Reece James no meio campo. Aí, Maresca, você vai, o cara é meia. Será que é meia mesmo? Uma coisa é contra o Copenhague. Outra coisa é contra o Arsenal. Uma coisa é contra um bêbado que joga no Copenhague. Outra coisa é contra o Declan Rice. E aquela movimentação do Skelly vindo por dentro, o Chelsea teve muita dificuldade. No segundo tempo, ele ajeita, só que ele mata muito poder ofensivo. Por quê? Porque ele traz muito Sancho pra dentro, pro meio campo. Ele perde uma referência de bola longa e de atacar espaço. Aí ele deixa o Skelly muito tranquilo, que era o ponto mais fraco da defesa do Arsenal. Era martelar ali o Skelly. Ele era o ponto mais fraco. E o Chelsea não conseguiu penetrar ali, atacar ali. Belezinha? Aí ele fala... Nós somos o segundo ou terceiro time da liga. Aí fala, ó, nós poderíamos fazer melhor sem os jogadores machucados. Ele reconhece. Poderíamos fazer melhor. Obviamente tem uns jogadores machucados. Aí ele fala que o segundo tempo foi 50-50. A grande diferença foi a bola parada, o Maresca falando, né? Aí fala que desde que eu cheguei, eu tenho um sentimento que estamos no caminho certo. Estamos próximos. Nós precisamos de um grande passo para competir nesse tipo de jogos. E é isso. Competir nesse tipo de jogos, belezinha? Aí ele fala, não é fácil criar chances contra eles. Aí ele fala do Cristo, do Pedro Neto, do Sancho. Com certeza podemos atacar melhor como grupo, né? Ele reconhece e fala também aqui no final, a grande diferença foi as bolas paradas. Mas a grande diferença foi o Sanches, que falhou no gol. Aí, Maresca, a grande crítica é essa. Na coletiva, o Maresca fala que, no geral, o Sanches foi bem. E ele não foi bem. Ele foi para um cavalo inseguro. Para um cavalo inseguro, o Sanches foi. Para um cavalo. Não dá, Maresca. Aqui você vai perder a torcida. Entendeu? Porque se o jogo de hoje fosse com Jorgensen, talvez o pessoal não pegaria tanto no pé. Entendeu? Você não se ajuda. Em relação ao Reece James no meio-campo, isso aí, eu já até comentei isso aí. É uma ideia? É uma ideia. Mas para certos tipos de jogos, ficou bem claro hoje contra o Arsenal. O Reece James no meio-campo não foi bom. E muito do Chelsea perder ali o meio-campo, sofrer com aquela intensidade, aquela movimentação do Arsenal, foi ali na do Reece James. Com o Rice. Com a movimentação do Skelly. O Reece James estava perdido em campo. Ele estava perdido. Não sabia muito para onde correr. Mas, rapaziada, o Chelsea, pra mim, ainda tá no caminho certo. Vai ter um jogo chato contra o Tottenham. O Tottenham vai ter um estilo de jogo que é um pouco complicado ali pro Chelsea. Mas o Chelsea deve ter mais espaço. Eu acho que o Madueke e o Nicolas Jackson devem voltar. Acho que vai dar um respiro mais pro ataque. Mais dar 1 contra 1. Talvez usar o Pedro Neto pra cruzar a bola ali no primeiro pau. Mas o Chelsea... Cara, novamente, rapaziada... Mesmo se o Chelsea ficar fora da Champions League, eu não acho que esse time tá tão longe. Não acho mesmo, de verdade, cara. Não acho que o time do Chelsea tá longe pra realmente fazer jogos duros contra esses times. Agora, rapaziada, não se enganem. Vocês perderam para um ótimo time. Para um ótimo time. Entendeu? Para um ótimo time. O Arsenal é um baita time. Agora, ele teve dificuldades e a parte ofensiva, cara, pra mim... 85% é mérito do Arsenal. Vocês podem criar crise, os números não mentem, mas muito é o mérito do Arsenal. O bloco defensivo do Arsenal é tenso, velho. É muito tenso, é muito bom. Belezinha? Quando eles fecham, e hoje, cara, foi um dia inspirado.
E o Maresca tentou o abafa, mas realmente hoje teria que jogar aí 500 minutos pra fazer um gol no Arsenal.